Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva, bem como também aqui pelo nosso canal no YouTube, o canal Palavra Viva, em que vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês e aproveite, pegue esse link aí e também compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui também recomendar aí para vocês, hoje no meu canal Miqueias Alves, saiu uma nova série lá, iniciando hoje uma nova série de podcasts, dessa vez falando sobre o tema os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais. E hoje foi ao ar a conversa que eu tive com o nosso irmão Jonathan, meu amigo, estudou comigo na faculdade, e tratamos do tema do pecado do orgulho. E o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu gostaria muito que você fosse lá, deixasse o seu joinha lá, compartilhasse também, se inscrevesse no canal Miqueias Alves. Lá também nós temos conteúdos lá toda semana, sempre trazendo coisas relevantes, atuais, para a nossa vida cristã. E também eu quero aqui mais uma vez incentivar você a baixar o aplicativo da nossa rádio Web Palavra Viva. Lá nós temos uma programação toda abençoada, 24 horas por dia, e o nosso programa, o programa Palavra Viva, vai ao ar lá ao meio-dia e às 21 horas. E você pode ser essa pessoa aí que vai ouvir o nosso programa lá e compartilhar com outras pessoas, para que o reino de Deus avance também. Nós vamos então ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós iremos dar seguimento aqui à nossa série de exposições da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 10 e hoje vamos falar sobre ninguém será salvo por justiça própria. Ninguém será salvo por justiça própria, ou ninguém pode ser salvo por justiça própria. Então, não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio, para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo.
Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, graças a Deus. Vamos então partir para a exposição da Palavra de Deus. Hoje meditando sobre esse tema. Ninguém será salvo por justiça própria. E eu quero então ler com vocês Romanos capítulo 10. Nós vamos ler os versos 2 a 4. Nós estamos aqui no capítulo 10 pensando sobre a rejeição de Israel. Israel que rejeitou a Deus. E Paulo, no verso 1 havia falado sobre a sua súplica, o seu coração. Ele tinha aberto o seu coração dizendo que ele orava pela salvação de Israel. Orava a Deus para que eles viessem chegar ao conhecimento de Cristo, ao entendimento de Jesus como o Messias. E nós observamos isso extensamente, mostrando quanto o apóstolo Paulo amava os seus compatriotas de sangue. Paulo entendia perfeitamente a questão da eleição de Deus, porém ele não se omitiu na sua responsabilidade humana, ou seja, orar para a salvação dos perdidos, clamar a Deus para que Deus viesse trazer luz e entendimento para eles chegarem ao conhecimento da verdade. E aqui Paulo vai prosseguir tratando desse tema. E agora vai mostrar aqui um pouco para nós o porquê que Israel, o povo de Israel, na sua grande maioria, não creu que Jesus era o Messias. Porque, afinal de contas, eles não obtiveram a salvação. Qual foi o ponto central aí desse assunto? E aí o texto do verso 2 diz assim: porque lhes deu testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, vamos pensar aqui nesses versos aqui. O judaísmo aqui apresentado por Paulo é o retrato de uma religiosidade aparentemente zelosa, piedosa e até mesmo, de certa forma, santa. Portanto, quando nós paramos para pensar profundamente sobre o assunto, você vê mais exterioridades do que interioridade. Eles têm aparência de serem zelosos, mas no seu interior mostram que não foram de fato convertidos. Mostram que de fato estavam podres. Jesus mesmo rebateu vezes por outra os fariseus, porque por fora era como belos, era como sepulcro caiado, Por fora muito bonito, por dentro estava podre. E essa religiosidade, porque veja bem, o problema de Israel nunca foi a religiosidade. Como quando nós pensamos fora do contexto de Israel, pensemos nas demais religiões do mundo, o ser humano, ele é extremamente religioso. João Calvino fala do sensus religions. Essa necessidade do transcendente, essa necessidade do espiritual faz parte da condição humana pós-queda. Eu já falei várias vezes essa palavra com vocês, que o ser humano é um ser biopsicossócio-espiritual. Ou seja, é um ser biológico, é um ser psicológico, é um ser sociológico e é um ser espiritual. O ser humano ele consegue transitar aqui no mundo normal, como um ser biológico, como um ser
psicológico, tem uma alma e sociológico. Mas ainda há uma necessidade que está para além disso aqui, está para além desse mundo material, está para além do horizontal, que é o que? A necessidade de Deus, é a necessidade do espiritual, do transcendente. E o ser humano pós-queda, ele vai buscar adorar alguma coisa. Ele vai fazer deuses para se adorar. Ele vai buscar meios de salvação, de redenção, porque essa necessidade do espiritual, essa necessidade de Deus, está impressa na alma do ser humano. O ser humano é um ser que busca respostas. E quando ele não acha respostas, ele busca criar suas próprias respostas. No caso, a idolatria. A idolatria é o homem buscando salvação por suas próprias forças. No caso do povo de Israel, o próprio Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, havia se revelado a eles. Porém, eles transformaram a revelação desse Deus, da sua lei, tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento, que nós conhecemos a história, eles conseguiram reduzir a esse Deus num ídolo. Eles não conseguiram entender a verdadeira mensagem de salvação. E por isso buscaram meios de salvar-se por si mesmos. Eles distorceram tudo aquilo que foi revelado por Deus, pelos seus profetas, pela lei, etc. E conseguiram transformar nisso num meio humano, carnal, no meio até mesmo idólatra de chegar à salvação. E aí, por causa disso, não encontraram a verdadeira salvação. Porque não entenderam o que é de fato a salvação, e aonde está a salvação e quem é a salvação. E aqui é o ponto que o apóstolo Paulo, então, está tratando. Então nós vamos destacar aqui 3 pontos sobre isso. Número 1 aí. Zelo sem entendimento não passa de religiosidade morta. Zelo sem entendimento não passa de religiosidade morta. Os judeus, eles possuíam zelo quanto à lei mosaica, quanto às festas, quanto à circuncisão. Só que esse zelo, ele era um zelo que cegava o seu próprio entendimento. John Stott, ele diz que sinceridade não basta, pois sempre existe a possibilidade de alguém estar sinceramente equivocado. Esse era o ponto do povo de Israel. O zelo deles era de se admirar, mas não é suficientemente apropriado. O zelo deles era quanto à causa e não quanto ao efeito. O zelo deles era quanto à exterioridade, mas não quanto à interioridade. O zelo não os tornou flexíveis, mas enrijecidos e legalistas. O zelo que não quebranta o coração, com absoluta certeza, já o cauterizou. Assim, de zeloso passou a ser religioso estéril. Ou seja, esse povo estava vivendo uma vida de aparências. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem zeloso. Ele mesmo diz disso, de si mesmo. Ele diz: eu era zeloso quanto à lei, irrepreensível. Eu era alguém que perseguiu a igreja de Deus. Eu consenti na morte de Estevão. Eu fiz as pessoas blasfemarem de Cristo. Isso mostra zelo. Quantas guerras não surgiram na história da humanidade em nome de Deus? Pessoas que estavam convencidas que Deus estava aprovando a conduta deles, pelo seu zelo. Por exemplo, a Inquisição. A Igreja Católica matou muitos protestantes. Houve queima de livros dos reformadores e tantas coisas mais, e muitos morreram. Morreram por quê? Porque em nome de um zelo, em nome
de uma verdade, de valores, as pessoas dizem assim: estou correto, estou certo, e Deus está me aprovando. E não era o caso aqui. Era uma religiosidade morta, porque era um zelo sem entendimento das coisas espirituais. E é o que acontece em toda a história da humanidade. Segundo, ignorar a justiça de Deus pela humana é assinar o atestado de óbito. Veja bem, eles trocaram a justiça de Deus pelas próprias justiças. O texto ainda diz: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, eles buscaram as justiças próprias. Só que a justiça humana, ela é falha, ela é corrupta, ela é desprezível e não pode ser comparada com a que vem de Deus. Ainda o judaísmo, ele abdicou da justiça imputada a Abraão. Gênesis 15, verso 6. E creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. Eles abdicaram disso, eles negaram isso e buscaram as suas próprias justiças. E a verdade é que o cristianismo, eu já falei isso outras vezes, é a única, né? A fé judaico-cristã é a única dentre todas as religiões do mundo que prega uma salvação pela graça mediante a fé. A justiça que vem de Deus e não das obras desse homem. Ou em outras palavras, não existe nada, absolutamente nada que nós podemos fazer ou possamos fazer para conquistar a justiça de Deus. Ainda Isaías fala que as nossas obras de justiça diante de Deus são como trapo de imundícia. Em outras palavras, é pano lá, a ideia é o pano de menstruação. É algo desprezível e você sabe que isso tem um significado muito forte para os judeus. A mulher, em seu período menstrual, no Antigo Testamento, ficava afastada do arraial e toda pessoa que tocasse nela era considerada o quê? Impura. Deus está dizendo assim: quando você acha que as suas obras, quando você acha que as suas justiças, quando você acha que com as suas forças você pode se salvar, na verdade você está se colocando afastado de todos os outros. Você está, na verdade, rejeitado por Deus mais do que todos os outros. Você diante de Deus é considerado imundo, reprovado. Por quê? Porque é impossível pelas justiças próprias nós nos apresentarmos diante de Deus. Ninguém será salvo por justiças próprias. A justiça que nós pregamos é a justiça que vem de Deus para nós, por meio da obra de Cristo. Terceiro e último. O fim último da lei sempre foi Cristo. O fim da lei sempre foi Cristo. Ainda o texto, verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E lá, a ideia de fim é telos. Fala de alvo. Fala de cumprimento. Fala do propósito final. Ou seja, Cristo é o alvo de toda a lei. O povo de Israel, ele tropeçou, como diz Romanos 9 aí, final aí, verso 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço, que como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Eles buscaram uma justiça pelas suas obras, pela lei. Eles acreditavam que pela observância da lei eles chegariam à salvação. Mas a verdade é que isso é impossível. E nós já falamos disso profundamente. Vou lhes dar um exemplo.
Vocês estão lembrados de Romanos capítulo 7? Romanos capítulo 7, Paulo usa lá uma ilustração, o casamento. Um marido e uma esposa. Lá ele não está falando de casamento. Lá ele está dando uma ilustração para falar da relação do homem com a lei. Ou seja, nós somos a esposa, a lei é o marido. Marido perfeccionista, marido irrepreensível, santo, que não tolera erros. E esse relacionamento ele é conturbado. Por quê? Porque a esposa que somos nós somos o quê? Errantes, falhos, pecadores. O tempo todo a gente comete falhas. O tempo todo a gente comete erros. Pecamos por palavras, pecamos por ações, pecamos por pensamentos, pecamos por comissão, pecamos por omissão. Veja bem, o ser humano é um ser conturbado. A esposa é conturbada, ela erra e erra o tempo todo. E na ilustração de Paulo, enquanto a esposa estiver casada com ele e ele estiver vivo, ela está presa a ele. Ela está debaixo do jugo dele, há um contrato ali, ela está debaixo da sua possessão, ela está debaixo da sua ordenança. Ela não tem liberdade, ela está aprisionada, acorrentada, afligida. Só que na ilustração, o que acontece? Quem que morre? Porque para que haja liberdade, para que o contrato seja livre desse contrato, desse casamento conturbado, para que haja liberdade e ela possa se casar com outro marido, o que precisa acontecer? O marido precisaria morrer. Só que tem um problema mais grave, o marido não morre. O marido não morre. O marido tá vivo lá, ele não gosta de morrer. Aí complica a situação. Só que naquela ilustração, quem que morre então? É a esposa. A esposa morre. E ressuscita. E na sua ressurreição ela já não está mais presa ao antigo casamento, ao antigo contrato, porque ela morreu. E agora ela é livre. Livre para se casar novamente. Casa-se com quem? Casa-se com Cristo. E quem tem um casamento com Cristo é verdadeiramente livre. Não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Cristo. O Evangelho. É esse o entendimento. A lei, ela não é o nosso Salvador, ela aponta para o nosso Salvador. A lei não nos dá remissão de pecado. O que dá remissão de pecado é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Aí Romanos 8, verso de número 3 diz: porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou... Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A justiça de Cristo veio para nós. O que eu não poderia fazer, Cristo fez. Cristo cumpriu a lei. Eu não cumpri a lei. Quem cumpriu a lei foi Cristo. E por eu crer em Cristo, eu agora tenho a justiça da lei por causa de Cristo. Esse é o entendimento do Evangelho. Só que o povo de Israel não acreditava dessa forma. O fim da lei é Cristo, mas eles achavam que o fim da lei eram eles mesmos, as suas próprias forças, as suas próprias obras. E por causa disso não alcançaram salvação, porque não buscaram salvação aonde havia salvação, ou seja, em Cristo. Porque ainda Tiago, falando em sua carta, ele diz: se você comete um só delito, se você tropeça em um só mandamento da lei, você é culpado de todos. Ou seja, é impossível que eu e você alcancemos salvação por justiças próprias. A justiça que nos faz salvo é a justiça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que o fim da lei é Cristo. A lei é um aia, é um pedagogo, ela nos leva, ela nos conduz para Cristo. Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo, mas o povo de Israel não conseguiu ver isso. E por causa disso não foi salvo, como muitas pessoas não estão sendo salvas nesses últimos dias. Por quê? Porque não estão olhando para Jesus como seu Salvador, como aquele que lhe pode dar remissão de pecados, salvação, filiação e tantas coisas mais.
Nós somos um povo que é um povo salvo pela graça mediante a fé. Isso precisa estar claro na nossa mente, constantemente. Porque o tempo todo o inimigo, os nossos pensamentos, tantas coisas querem nos acusar. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como também nenhuma separação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos salvação. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação e ponto final. E nada mais. Não é Cristo e outras coisas. Não é Cristo e isso. Não é Cristo e aquilo outro. Não, Cristo é suficiente para a nossa salvação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender ainda mais acerca da sua palavra e do seu santo evangelho. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.